Regiane do canal Missões e Família. Estou aqui mais uma vez com vocês para estarmos trazendo uma reflexão da Palavra de Deus. Nós iremos hoje começar uma reflexão baseada em um personagem bíblico que está lá no livro de Gênesis 37, chamado José. Certo? Personagem abençoado, né? E que deixou uma lição, um legado muito importante para nós acerca da obediência, da fidelidade a Deus. E José era um dos filhos mais novos de Jacó, ou Israel, e que tinha os seus irmãos, né? Jacó tinha outros filhos, e José era um dos filhos de Jacó. E José, nós vamos estudar, né? Meditar com vocês em alguns vídeos, 3, 4 vídeos mais ou menos, sobre a vida de José, o que ele nos ensina, o propósito de tudo que ele passou, o processo que ele passou, de uma forma para que nós venhamos a colocar em prática, de uma forma prática, trazendo para os nossos dias o que a Bíblia diz, né, acerca disso, o que aconteceu com José. Então, José era amado de seu pai. Gênesis 37, versículo 3 diz: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Ou seja, Jacó amava muito a José. Mas o amor do pai causou nos seus irmãos ódio, inveja. Uma história tão antiga, né? Mas tão atual. Então, no 37:4 diz: vendo por seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não podia falar com ele pacificamente. Seus irmãos não falavam com José pacificamente. Seus irmãos despertaram dentro deles um ódio. E vendo que o pai amava José, eles ficaram ciumados, eles ficaram com ódio. E assim, analisando bem, né, essa situação, será que a história de José se parece com a história de alguém? De alguma família? De alguma pessoa? Certamente que sim, né? Que as histórias se repetem, geralmente elas se repetem. Então, José, ele era amado do pai e odiado dos irmãos, infelizmente. Tudo isso por quê? Porque José, o pai amava, tentava agradar, e os irmãos tinham ciúme. Só que aquele ciúme não era um ciúme comum, era um ciúme a ponto de chegar a prejudicar, né, a colocar em risco a vida de José. Quando eles lançaram José num poço, quando eles queriam matá-lo, não matou, eles não chegaram a matar José por conta da intervenção de Deus, porque existia um processo para José passar, e existia também um propósito de Deus para aquela situação. Então, José foi humilhado pelos seus irmãos. Imagine você, se coloque no lugar de José, você ser vendido como escravo, você ser dado como morto, porque foi isso que os irmãos dele fizeram. Disseram para o pai que uma fera tinha comido José, entregaram a sua túnica toda ensanguentada. Quantas das vezes, né? Muitas pessoas que às vezes até se dizem amigos, que se dizem irmãos, propagam o mal contra o seu irmão. Muitas das vezes até propagam mentiras, propagam quedas, propagam destruição, só levam as coisas ruins. E aqueles irmãos dele faziam isso por pura inveja, mas por detrás daquilo ali existia a ação do maligno, existia a ação do mal, porque nossa luta, como diz a Bíblia, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra potestades e principados. Às vezes as pessoas despertam, nutrem um ódio mortal das outras e nem elas sabem
porque odeiam tanto, nem elas sabem porque não gostam, nem elas sabem porque têm aversão. E às vezes o problema não está na pessoa em si, mas está naquilo que Deus colocou dentro da pessoa, no potencial de Deus na vida daquela pessoa. E muitas das vezes as pessoas que têm um sonho, as pessoas que têm um chamado, as pessoas que têm uma missão específica que vai trazer livramento para muitas pessoas, que vai trazer muitas das vezes benefícios físicos, materiais, espirituais para outras pessoas, até outras nações, até outras gerações que serão instrumentos de Deus para serem usados para alcançar outras vidas através daquilo que Deus já colocou dentro dela. Foi o que aconteceu com José. Quando José teve um sonho, que está escrito no versículo 6 e 7, que eu vou ler para vocês aqui, e disse-lhe: ouve e peço-te este sonho que tenho sonhado. Ele pediu aos seus irmãos para ouvir o seu sonho. Um menino ainda, inocente, né? E que queria contar o sonho para os seus irmãos. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então ele falou aquele sonho. Então seus irmãos entenderam que aquele sonho, José estava querendo dizer que eles se curvariam. Era um sonho profético, era um sonho de Deus. Deus estava se revelando àquele menino que bem lá na frente, iria viver experiências profundas, iria ser o grande administrador do Egito, iria trazer livramento, iria ter uma estratégia de Deus para acabar com a fome naquela nação e atender outros povos. Mas aquele momento era um momento que só era um sonho. E ele era o improvável de tudo aquilo acontecer. Então, muitas das vezes, Deus nos dá sonhos, nos escolhe para processos e propósitos que aparentemente parece loucura, parece algo que não é real, que não vai acontecer. Mas é porque quando Deus ele fala, ele diz, ele orienta, ele direciona e ele escolhe, ele já está lá, ele já viu tudo lá na frente. E Deus não erra, Deus não se atrasa, ele sabe de todas as coisas. Infelizmente, por trás de muitas vezes pessoas que têm problemas, são pessoas vulneráveis emocionalmente, espiritualmente, pessoas que carregam traumas, feridas. Elas, às vezes, são usadas pelo mal para querer frustrar os sonhos e os planos de Deus na vida do ser. Mas, como nós sabemos, José foi, sim, para o poço, né? Mas o poço estava vazio, né? Podem até tentar te jogar no poço na tentativa de te matar. Pode ser que não seja um poço físico, pode ser que seja um poço espiritual, pode ser que esse poço sejam palavras, pode ser que esse poço seja descrédito, pode ser que esse poço seja perseguições, pode ser que esse poço seja tanta coisa. Tudo na tentativa de te matar, de te paralisar os seus sonhos, paralisar um sonho que não é seu, nasceu no coração de Deus. Mas você tem que crer que Deus tem livramento para você. Ah, não conseguiram jogando no poço. Ah, mas Deus vai usar pessoas, você não vai morrer. É lógico que o diabo, o inimigo, quer nos destruir, né? Ele vem, né? Feroz, rugindo, como leão, porque ele não é leão. Mas só que o Senhor, ele alvorará contra ele a sua bandeira. E José, ele foi socorrido naquele momento ali, um dos seus irmãos disse: não vamos matar nosso irmão, nosso sangue, vamos vendê-lo. E venderam ele, achando eles que estavam se livrando de um problema. Porém, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um propósito,
podem até achar que estão fazendo mal para vocês, mas ele transforma todo mal em bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, José foi sim, sofreu sim, mas eu creio, né, que todas aquelas dores que ele passou, sendo humilhado pelos seus irmãos, rejeitado, maltratado, vendido como escravo, geraram nele força, maturidade, fé suficiente para que ele se aproximasse mais de Deus e fosse mais convicto de que existia algo além, algo a mais que Deus queria fazer através dele. Eu não vou continuar mais o vídeo, vou encerrar por aqui e dizer para você, toda tentativa do inimigo para querer lhe paralisar, para querer lhe frustrar, para querer propagar a sua morte, foi isso que fizeram com ele. Não conseguiram matar, mas queriam propagar a sua morte. Dizer que ele já tinha morrido, para que aquele amor que o pai sentia por ele fosse esquecido, né? Mas não vão conseguir, mesmo que tentem. Tentem, às vezes, é um sentimento que a pessoa nutre por problemas, outros problemas minhos, né? Não vem ao caso agora, mas não vão conseguir, porque aquilo que Deus determinou, ninguém pode invalidar. Então, se Deus determinou acerca da sua vida algo, se existe um propósito de Deus para a sua vida, creia que Deus vai realizar. Ele vai realizar. Mesmo que esteja numa situação assim, num calabouço, né? Encurralado, no mato sem cachorro, como diz aí, né? No mato sem cachorro, para te ajudar a sair de lá. E você pode ser afligido por cobras e outras feras, mas vocês têm um Deus no céu que você pode dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus nos abençoe, creia na sua vitória e saiba que o mesmo Deus de José é o seu Deus e é o meu Deus. E ele continua fazendo milagres. Amém? Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a missionária Jeane, do canal Missões e Família. Estou aqui mais uma vez para nós estarmos gravando o vídeo, né, falando sobre propósitos e processos. Nós já fizemos um vídeo falando sobre José, a história linda de José, que está lá no livro de Gênesis. E hoje nós vamos dar continuidade à reflexão, estudando um pouquinho sobre a vida de José, o legado que ele deixou para nós, o que nós podemos aprender com o que ele viveu. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Gênesis 39, versículo 2, 3 e 4, inicial, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor, egípcio. Vendo, pois o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Certo? Você que ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre essa série, Processos e Propósitos, está no YouTube, no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, ainda dá tempo de se inscrever. E deixe seu like, certo? Se gostou, compartilhe, pode comentar também, né? Os vídeos todos estão abertos a comentários. Voltando aqui para a reflexão, nós vamos falar hoje, no início nós fizemos um resumão, né? Um resumão introdutório sobre a vida de José.
né? Falamos sobre o pai, sobre os irmãos, o ódio dos irmãos. Aí chegamos até a sua vinda para o Egito, né? Que os irmãos, na verdade, queriam matá-lo, mas jogaram ele num poço e o poço estava sem água. E José não morreu, porque existe um propósito de Deus na vida dele. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ainda que tentem nos matar, né? Às vezes essa morte pode não ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual, né? Com ódio, com calúnia, com muitas coisas que vêm para querer tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo de cumprir o nosso propósito. Mas Deus está conosco. Foi o que aconteceu com José. José, ele não se deixou levar pelas circunstâncias e foi conduzido em meio ao sofrimento para viver o propósito de Deus. Isso é muito lindo, é muito forte. Ele foi conduzido em meio ao sofrimento para viver o propósito de Deus. Os irmãos achavam que estavam, né, fazendo mal contra ele, mas só que eles não estavam fazendo mal, porque até o mal que as pessoas acham que está fazendo para você, ele vai cooperar para o seu bem, se você ama Deus, é o que a Bíblia diz, né? Então, José foi vendido e um oficial de Faraó, chamado Potifar, comprou a José e levou para sua casa como escravo. Mas, apesar de estar como escravo, ele era o grande libertador do povo de Deus. Então, ele tinha o Espírito Santo. E quando José chegou na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Então, por mais que as pessoas, as circunstâncias tentem lhe paralisar, tentem lhe colocar fora de cena, tentaram tirar José da cena. Só que aquela cena ainda era muito pequena para o que Deus ia fazer na vida dele. E ele foi conduzido para um cenário muito maior. Já estava chegando próximo a o que Deus queria para ele. Ainda não era na casa de Potifar, mas ele também ia ser desafiado na casa de Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, tudo prosperou. Potifar não se preocupava com nada, ele fazia tudo ia muito bem, mas sempre tem que ter um mais, né? Sempre tem que ter um mais. Então, a Bíblia diz que José era um jovem formoso de porte e de semblante. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Que coisa, né? Então a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E ela disse assim, o 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar, né, do seu senhor, pôs seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Que situação, hein? Então, está lá na casa de Potifar, como escravo, sendo abençoado por Deus. E de repente a sua senhora, a esposa do seu chefe, chega para ele e diz: Deita-te comigo. Situação bem difícil. Um jovem, né? Com as energias todas a todo vapor e aquela tentação na vida dele. E aí? Porém, ele se recusou. José tinha compromisso com Deus. José sabia sobre o Deus de Israel. E disse-lhe a mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ele disse para ela: Meu senhor confia tanto em mim. Ele me deixou tudo nas suas mãos, só me privou de você. E eu jamais. É muito lindo o que acontece no versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me negou, me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Ele sabia que a maldade que ele faria seria contra, caso ele cedesse a tentação, é claro, seria contra Potifar, seu senhor. Mas, acima de tudo, seria contra Deus, porque ele tinha um compromisso com Deus. Então, ali, nessa passagem, nós podemos ver que José, ele foi provado no seu caráter, né? Na sua honestidade. E
Ele suportou a tentação. Ele não se deixou levar porque ninguém estava vendo, porque... Não, ele suportou aquela tentação. E isso foi crucial para que o desenrolar do propósito de Deus acontecesse na vida dele, porque se ele cede ali, seria complicado, seria bem complicado. Apesar de ter sofrido como se tivesse cometido um erro que ele não cometeu. Porque nós sabemos que aquela mulher disse que ele, mais uma calúnia, disse que ele tinha agarrado ela à força e ele foi para a prisão, mas foi inocente. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Que nós devemos, mesmo que muitas das vezes sejamos conduzidos à prisão, sejamos conduzidos ao julgamento, né? Penalizados por coisas que nós não cometemos, mas vale mais agradar a Deus do que aos homens. E o mais importante é você ter sua consciência tranquila, saber que você não fez e que Deus está vendo, né? O processo da prisão foi doloroso. José passou muito tempo na prisão. Só do sonho do copeiro até Faraó chamar ele foram 2 anos. Mas os outros anos que ele passou lá. Então foi um processo muito difícil. Porém, isso não foi impedimento para que Deus cumprisse essa promessa. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Às vezes a gente acha que está demorando, fulano já recebeu a bênção, ciclano já recebeu a bênção, a vida de fulano já andou, já desandou, e eu continuo aqui esperando no Senhor. Continuo esperando no Senhor. Vale muito a pena esperar no Senhor, porque os planos dele são perfeitos. Não se antecipe, né? Não queira passar na frente de Deus, não queira pular fila, não precisa de usar nenhum de artifícios que não são lícitos para que você chegue àquilo que você quer. Não, deixa as coisas acontecer naturalmente. No tempo certo, Deus vai se incumbir de colocar as coisas no devido lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa história de José seja uma história de vida para você, que nós venhamos a aprender com essa história, que nós venhamos a colocar essa história em prática, lembrar-nos que as coisas não acontecem do dia para a noite, existe todo o percurso, existe toda uma história, ninguém surge do nada, né? Então, entenda isso, que existe muito a percorrer. E a gente passa por muitos processos até chegarmos ao nosso alvo. Então, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa nele e saiba, ele é aquele que promete e cumpre. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Graça e paz, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Jeane, do canal Missões e Família. Estou aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do Senhor e agradecer a todos que têm orado por nós e está gravando mais uma série de reflexão, né? A reflexão 3/4 da série Propósitos e Processos, certo? Baseado no personagem de José. José, um dos filhos de Jacó. Lembram-se? Pois bem, então nós estamos aqui para gravar a terceira reflexão e também para dizer para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Nos ajude a alcançar outras pessoas, nos ajude a ser canal de bênção para outras vidas, tá bem? Através da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal. E você que ainda não assistiu as outras 2 séries, os outros 2 vídeos, corre lá no YouTube e assista e seja abençoado, seja edificado, tá bom? Nós iremos concluir no próximo vídeo, esse será o terceiro, e no quarto nós vamos concluir essa série estudando um pouquinho sobre a vida de José. Então, nós já falamos sobre a inveja dos irmãos, o amor do pai,
Nós já falamos também sobre, né, a venda de José por seus irmãos para o Egito. E hoje nós vamos falar que ele foi comprado. Falamos também que ele foi comprado por Potifar, né, que era um nobre lá do Egito, né, um senhor influente lá do Egito. E vamos hoje falar acerca do momento, paramos no momento em que a mulher de Potifar tenta seduzir José e ele, lembrando-se do seu princípio cristão, do seu temor a Deus, ele não cede àquela tentação. Primeiro, porque ele era um homem de caráter, né? E ele também se lembrou que ele era um homem de caráter, que seu senhor Potifar tinha deixado tudo sobre a sua responsabilidade, só não tinha deixado ele, não tinha dado a ele o direito de tocar na sua mulher. Então, ele respeitou isso, respeitou a casa do seu senhor e também respeitou o seu Deus. Acima de tudo, ele respeitou ao seu Deus. Quando ele diz na Bíblia, pecaria eu contra o Senhor, meu Senhor não me deixou nada, tudo eu tenho acesso na sua casa, só me negou a ti, e eu jamais faria isso. Então, nós vemos aí o caráter de José, né? Como ele era temente a Deus, mesmo quando não tinha pessoas por perto, que é o mais difícil, né? Porque quando as pessoas estão nos vendo, nós somos tendenciosos a mostrar o melhor personagem, mas quando as pessoas não estão nos vendo, aí que a gente tem que realmente ser verdadeiro, quando ninguém nos vê. Então, falando hoje da prisão, e aí a prisão, hein? Como foi essa prisão? José foi ali conduzido, né? Eu vou ler aqui para vocês, Gênesis 40, versículo 20 até o 23, que diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Né? 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava todo o que se fazia ali. Ou seja, José estava liderando o cárcere. Imagine só a cena. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava. Ou seja, José foi caluniado pela mulher de Potifar, a palavra certa é essa, caluniado, e mesmo assim perdeu, foi destituído do cargo. Do cargo, quer dizer, ele era um escravo de Potifar, um servo, foi para o cárcere, né? Que cárcere é um lugar de preso, pessoas que cometeram delitos, crimes, erros, voluntária ou involuntariamente, né? Que são conduzidos a uma cadeia, a um cárcere. E José caiu na graça do carcereiro mor, porque Deus era com ele. Então, eu quero dizer para você, Deus está acima de todas as coisas. Não adianta tentarem contra a sua vida, porque o Senhor está no controle de tudo. E todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo em situações complicadas, mesmo em situações complexas, mesmo em situações onde o cenário é de caos, de horror, de cadeia, de prisão, se você estiver debaixo da obediência, se você estiver debaixo do propósito, Deus é contigo. E você vai cair na graça, sim, de alguém. Deus vai usar alguém para te ajudar. Deus vai realizar o seu propósito. José já estava no lugar do propósito, porém, não era ainda o tempo para que o fluir de Deus, para que a operação de Deus fosse manifesta. Era necessário que ele passasse também pelo cárcere. Tudo uma estratégia do inimigo de querer atrapalhar, né? O propósito de Deus. São as barreiras que nós encontramos na vida. Que às vezes nós estamos no lugar certo, mas as coisas não estão dando certo, né?
Estamos no lugar certo? Ele estava no lugar certo. Ele estava no Egito, onde ele, mais na frente, ia se tornar um governador. Porém, o que ocorre? Apareceu uma mulher para o caluniar, para o testar. Primeiro, ela quis testá-lo. Lembra-se de Jesus lá, quando jejuou 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás? A mulher quis tentá-lo, testá-lo. Só que ele foi forte, ele resistiu à tentação. Mas ela não se conformou, né? Ele não vai se conformar quando você vence a tentação. Ele vai querer denegrir, nem pode falar essa palavra, mas ele vai querer manchar, ele vai querer violar a sua imagem. Mesmo você não fazendo, ele vai querer dizer que você fez. Pode dizer, porque esse é o papel do inimigo mesmo, fazer essas coisas. Mas nós temos que confiar no nosso Deus e saber que Ele é poderoso, Ele tem uma saída, Ele tem um escape, Ele tem um socorro, Ele tem uma provisão, Ele tem um milagre. Deus sabe trabalhar. Então, José caiu no cárcere. E isso aí foi impedimento para Deus? Não. Deus colocou no coração daquele carcereiro que visse José como José era, um líder, um homem fiel, um governador. E o carcereiro, ele permitiu que José organizasse toda aquela cadeia, deu a José o controle de todos os presos, e mais uma vez o inimigo foi envergonhado, porque aquilo que Deus determinou, ninguém vai invalidar. E o carcereiro não teve cuidado de nada mais, porque José cuidava de tudo. Ou seja, José era uma pessoa dinâmica, era uma pessoa cheia de talentos, cheia de dons, e pessoas que têm esse chamado, que têm esse ministério, desperta, né, as pessoas, tanto para o lado bom como para o lado ruim. E foi o que aconteceu, aquela mulher se admirou pela formosura, porque ele era bonito, porque ele era jovem, e quis, né, se aproveitar daquilo que ela não tinha autorização, nem ela não tinha direito. Mas Deus, mais uma vez, mostrou o seu poder. E José foi para a cadeia, foi para a prisão e ficou lá. E aconteceu que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e José interpretou os sonhos dos dois, falou, foi fiel àquilo que Deus lhe mostrou. Né? Quantas pessoas estão se vendendo? Deus mostra uma coisa e fala outra, Deus não mostra nada e quer falar coisas que Deus não falou. Mas ele foi fiel àquilo que Deus determinou para ele falar, aquilo que Deus mostrou a ele para ele falar. Você vai ser, sim, restituído. Dentro de 3 dias, o faraó, você estará de novo servindo ao faraó. E o outro, você morrerá dentro de 3 dias. E a gente tem que ser fiel. O homem e a mulher de Deus tem que ser fiel à palavra que Deus colocar nos seus lábios. A gente não está aqui para trazer um evangelho de massagear ego de ninguém. A gente está aqui para falar a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, ela é libertadora, ela é transformadora. Então, o copeiro mor foi restituído do seu cargo, no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis. Porém, José tanto que pediu para ele, lembre-se de mim quando você for restituído do seu cargo. E será que ele lembrou? Lembrou coisa nenhuma. Ele esqueceu, ele recebeu a mensagem e esqueceu-se de José. E no 41 diz, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e esse que estava em pé junto ao rio. Ou seja, depois de 2 anos inteiros, o faraó sonhou. Não sabemos antes quanto tempo José ficou preso, né? Mas foi muito mais que 2 anos. Porque se faraó sonhou depois que o copeiro foi restituído do cargo, 2 anos, então aquele tempo tinha tempo atrás aí que José já estava preso. Nós não sabemos, né? Eu fiz umas pesquisas e não achei nada concreto que diz o tempo exato que José ficou na cadeia. Mas o que sabemos é que ele ficou mais de 2 anos preso, e essa promessa que não se cumpre e sofrendo, porque por mais que tivesse dado a ele, né? Deus está conosco, mas estamos ainda passando pelo processo. E por mais que você saiba que Deus está contigo, se você não está vendo que a promessa na sua plenitude, na sua totalidade,
você sofre, mas com o Senhor. Sofrer com o Senhor é muito melhor, né? Então, depois disso aí que Faraó sonhou. Então, mesmo que você esteja na prisão, né? Já passou pela inveja, já passou pelo levante, já passou pelas sentenças de morte, já disseram que você morreu, e já passou, né? Já saiu da sua terra, já está numa terra estranha, já foi honrado, mas os levantes continuam, os contra-ataques do inferno continuam. Você continua passando pelejas, está numa situação de prisão, prisão em qualquer área da sua vida. Prisão dentro de você mesmo por conta de calúnia, de decepção, de aflição, de angústia. Eu te digo, Deus não esqueceu de você. É só um tempo, vai passar. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te dar vitória. Lembre-se que Deus, ele tem um propósito e que o tempo dele é perfeito. O tempo do Senhor, tudo se cumpre, porque ele não é homem para que minta. Não se arrepende do que diz. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, José esperou. Então, aqui é uma história de amor, é uma história de perseverança, de fidelidade e de cumprimento de promessa, porque a promessa que Deus fez a ele se cumpriu. Então, creia, o mesmo Deus de José é o seu Deus. Ele cumpre promessas. Você não tem que pensar no agora. Lembre-se que Deus tem, sim, um final feliz para essa história. Você vai combater esse bom combate, vai aguardar, né, a fé, vai combater o bom combate e vai aguardar a fé. E vai acabar a sua carreira em nome de Jesus. Você vai vencer todos esses obstáculos. Não importa o que vier. Se Deus está contigo, você vence, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Não se conforme em continuar, né, na prisão. Não angustie o teu coração se alguém se levantar contra você e falar coisas que você nunca fez. Dói, dói. Só quem já passou uma calúnia sabe o que é ser caluniado. Mas confia no Senhor, porque o Senhor é com José, o Senhor também é contigo, para te ajudar, para te fortalecer, para te prosperar e para no tempo certo realizar a promessa de Deus na sua vida. Ele vai realizar porque a promessa é dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Um final de semana na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e declare que a sua vida viverá os propósitos de Deus, porque você vai suportar com êxito, com maestria todos os processos, vai passar por todos os processos, não vai queimar as etapas. Você vai viver todos os processos e vai viver, sim, os propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Graça e paz, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Jeane, do canal Missões e Família. Eu estou aqui muito feliz com meu Deus, por tudo quanto Ele tem realizado nas nossas vidas. Eu e o missionário Ney, e meu filho Jonatas também, por estar concluindo essa série de mensagens, de reflexões, mensagens curtas, né? Reflexões acerca da palavra de Deus, com o tema propósitos e processos, processos e propósitos, e baseado na história de José. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e nos ajude a evangelizar pessoas, a ser um canal de bênção para outras pessoas, a levar a palavra de Deus para aquele que está aflito, que está angustiado, que precisa de uma palavra de Deus. Você vai estar sendo aquele que segura a corda, aquele que também contribui, de certa forma, para que a palavra de Deus ela se espalhe, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo muito difícil, né? Que é o combate a esse vírus, ao coronavírus, e nós queremos que algo se expanda
espalhe pelo mundo, não é o coronavírus, mas é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bom, hoje eu vou estar fazendo o último vídeo dessa série, nesse momento, né? Porque é uma palavra tão gostosa, uma palavra tão maravilhosa, que eu creio que muita coisa ainda virá, né? Sobre esse tema nesse canal, tal, em outro momento, certamente virá. Voltando para a nossa série, nós já falamos aqui que essa série de mensagens está baseada num personagem, né? Que é José, personagem bíblico, personagem real, né? Faz parte da história do povo de Deus, da história de peregrinação do povo de Deus ali no Egito, de como eles chegaram ali no Egito, né? Nós fomos parar para estudar bem a Bíblia a fundo. Como que o povo, né? Quando eu estava estudando a Bíblia uns anos atrás, eu tinha essa dúvida: como foi que o povo parar no Egito como escravo? E depois que eu estudei a Bíblia e vi que o povo de Deus, né? Que aí, isso aqui, essa parte da Bíblia nos responde isso, porque o povo de Deus, Jacó com seus filhos, toda sua família, os seus servos, eles foram para o Egito no momento que o Egito estava passando, que só o Egito tinha provisão. Nós vamos falar sobre isso, né? A estratégia de Deus para que o povo dele não morresse de fome, porque sobreveio sobre a terra uma fome muito grande e 7 anos de muita fome. E José, ele entra aí nessa história. Nós vamos ler, né, agora o capítulo 22 ou 42 de Gênesis, e nós vamos entender o que aconteceu, né? Então, o povo de Deus, a nação que estava começando ali, a nação de Israel, né? Quando Deus mudou o nome de Jacó, tu não se chamarás mais Jacó, mas agora se chamarás Israel. Então, os 12 filhos dele, que são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos. E o que ocorreu? Eles desceram para o Egito em busca de comida, porque estava uma fome muito grande na terra. E só o Egito tinha. E por que só o Egito tinha? Você sabe por quê? Vamos lá para a história. Nós paramos aonde na série? Nós paramos na série no momento em que José foi levado para a cadeia. E que mesmo passando já pelo ódio dos irmãos, passando pelo poço, foi comprado como escravo para o Egito, por Potifar. Potifar colocou ele sobre a sua casa, governando tudo, cuidando de tudo, organizando tudo. Mas veio a mulher de Potifar e fez o que com José? Levantou a calúnia contra José. E José, ele, né, caiu na cadeia injustamente, né, sem fazer nada, injustamente. E ali, mesmo assim, Deus foi com ele, Deus abençoou aquela cadeia, tudo prosperava, o carcereiro não tinha mais dor de cabeça, tudo sob controle, porque Deus era com ele. E na cadeia, ou no posto, ou na prisão, cadeia, prisão é a mesma coisa, né? Redundância. Porém, Deus era com ele. Deus era com ele onde ele estava. Deus era com ele. E ele interpretou o sonho daqueles 2 servos, né? Do copeiro e do padeiro. Que o padeiro ia morrer conforme a interpretação do sonho aconteceu. Depois ele interpretou o sonho do copeiro também, que ia ser restituído ao cargo, que serviria novamente, né, a Faraó, e aconteceu. E isso passou-se, e José falou para aquele copeiro: quando você chega lá, eu fui injustiçado, contou uma parte da história, lembre-se de mim. E o que aconteceu? Passou-se 2 anos, e que ele foi restituído ao cargo, e ele não se lembrou de José, esqueceu totalmente de José. Mas temos mais, né? A vida é cheia de mais. No 41 de Gênesis, José interpreta o sonho de Faraó. Como foi que aconteceu isso?
E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. O Faraó estava em pé junto ao rio. E ele teve um sonho, aquele sonho meio confuso, em que 7 vacas gordas, bonitas, né? Gordas, saudáveis, suculentas, podemos dizer assim, né? E de repente ele via 7 vacas magras, e aquelas 7 vacas magras engolia aquelas 7 vacas gordas. Depois ele teve outro sonho, umas espigas formosas, bonitas, e 7 boas espigas e 7 espigas feias. E ele simplesmente, as espigas feias, engoliu as espigas formosas. E ele acordou e perturbou-se. Procurou no Egito quem fosse um dos magos para que pudesse interpretar aquele sonho tão confuso que tirou o sono do faraó, que deixou o faraó preocupado. Porém, ele não encontrou ninguém. E o seu copeiro, né? Ele soube disso e falou para Faraó: ó, eu estava lá preso na cadeia e tinha um jovem hebreu, né? Está lá no versículo 11, que ele tinha sonhado um sonho tal, e um jovem hebreu interpretou o sonho. E como o jovem hebreu interpretou, assim mesmo sucedeu, tanto para o bem como para o mal. Porque o jovem hebreu era fiel àquilo que Deus colocava no seu coração. Pois bem, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro e ocorreu. Então, Faraó mandou buscar José, né? E Faraó mandou buscar José lá. José se aprontou, fez a barba, foi todo apresentado, se apresentar, né? Diante do maioral lá, né? O Faraó, que era a autoridade máxima no Egito, e chegou lá diante de Faraó. José, Faraó disse: eu soube que você interpreta sonho e tal. E Faraó queria saber de José, contou o sonho para José e queria que José desse a interpretação. Aí José foi logo tirando dele todo e qualquer tipo de responsabilidade com relação à interpretação do sonho, porque José disse que isso não vem de mim, ou seja, eu só vou lhe dizer aquilo que Deus me disser. Ou seja, ele sabia que ele tinha aquele dom, mas que aquele dom não era dele, vinha de Deus. Vinha de Deus. E nós temos que ser assim. Porque nós temos o dom, mas o dom não é nosso. O dom é do nosso Senhor. É Ele que nos usa. É emprestado, né? O machado é emprestado. É Ele que nos usa. Ele nos confiou dons e talentos para servi-lo, para ser usado na sua obra, para ser usado na edificação da igreja, na edificação de vidas, mas não é nosso, é do Senhor. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Então, José já foi logo dizendo para Faraó: isso não vem de mim, isso vem de Deus. E Deus vai te dar paz no seu coração, Faraó. E o que ocorreu? José interpretou o sonho. Ele deu a interpretação do sonho, ele disse para Faraó que ali não eram 2 sonhos, era um único sonho, que Deus tinha pressa em fazer aquilo, né, que estava ali naquele sonho, e que viria um tempo, 7 anos de bonança, e depois viria 7 anos de escassez. E falou para Faraó, que eu acho fantástico nessa história, é o seguinte, que José, ele foi usado por Deus para interpretar o sonho. Ele foi usado por Deus para dar consultoria financeira para Faraó. Que coisa linda. Quando ele disse a Faraó: levanta um homem para que possa gerir, para que possa ser o gestor dessa situação que vai acontecer.
Era a pessoa preparada para interpretou, homem de Deus, de visão, de intimidade com Deus, e ainda ele deu o aconselhamento, a gestão, ele deu o aconselhamento. Imagine você sair de uma cadeia para aconselhar um presidente, uma alta patente, né? Que coisa tremenda. E deu a sugestão de levantar um homem, deu a sugestão de o que o homem deveria fazer, né? Levante uma pessoa que faça isso, isso, isso e isso. Faraó, que não era bobo nem nada, disse para José. O que foi que Faraó disse para José? Faraó disse assim: eu não vejo outro homem aqui a não ser você, José. Eu quero ler para vocês o que Faraó disse para José. Ele disse a José o seguinte: quem seria esse homem? Que homem seria esse em que há o Espírito de Deus? Né? Ele disse assim: disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em que há um Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido, sábio como tu. Lindo, né? O agir de Deus é lindo, né? Ele interpretou, ele deu consultoria, deu orientação, aconselhou a Faraó. E ela disse, deu a estratégia, faça assim, reserve a quinta parte. E durante todos esses 7 anos de bonança, reserve a quinta parte. E quando chegar o tempo da escassez, o Egito não vai passar mal. O Egito não vai ser penalizado. José fez isso com toda a maestria, com toda a direção de Deus. É muito forte isso, porque tudo que ele passou na vida não anulou aquilo que ele era em Deus. Aquilo que Deus reservou para ele. Aquilo que Deus determinou para ele. Ele não deixou que os talentos, que os dons de Deus morressem junto com a angústia, junto com a amargura, junto com a decepção. Ele escolheu ser quem Deus escolheu que ele fosse. Ser aquilo que Deus determinou que ele fosse. Ele poderia se tornar uma pessoa infeliz, amarga, né? Quantos que são presos injustamente e que acabam se revoltando e viram realmente criminosos. Mas ele não se tornou um criminoso, né? Porque ele não era um criminoso. E José, ele manteve-se firme, passou pelo processo para viver o propósito. O propósito sempre foi que ele fosse um governador, que ele estivesse no Egito de forma estratégica para que aquele povo, para a preservação da vida, para que a vida do povo judeu, hebreu, fosse preservada, que eles não morressem de fome. Mas para isso, ele teve que sofrer muito, e bota muito nisso. E o que aconteceu? Tu estarás por 40, tu estarás sobre a minha casa. Isso que Faraó disse para ele. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Lindo, lindo, lindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E é assim mesmo que Deus faz. Ele faz. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de José. O mesmo que agiu ali naquele cenário. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele não se limita às situações dessa vida. Ele está acima de todas as coisas, né? Então a gente acha assim, mas estamos vivendo uma crise, mas nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós estamos vivendo uma crise econômica. Sim, estamos vivendo tudo
tudo isso, mas Deus está acima de todas essas coisas. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele rege todas as coisas. Então, assim, nós temos que saber que estamos sujeitos a tudo isso aqui. Mas nós cremos no Deus e servimos a um Deus que está acima de todas as coisas, que nos guarda. Ele é o Senhor dos exércitos, ele nos guarda. E mesmo passando por aflições, mesmo muitas das vezes até divulgando, né, que já foi, já deu, não tem mais nada. Deus é o Deus de restituição. E Deus restituiu a José por tudo que ele sofreu. Ele passou a ser uma autoridade. E se cumpriu o que estava lá no início. Aquela zombaria que fizeram dele, aquela chacota, né, como se fala lá na Bahia, que fizeram dele, que ele não, que você está querendo dizer o quê? Que você vai ser, que nós, seus irmãos mais velhos, seu pai e sua mãe vai se prostrar perante ti? 43, Gênesis 41, 43. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, irmãos, os sonhos de Deus pode ser loucura para quem não crê, mas Deus, realmente a Bíblia diz, né, que as coisas de Deus é loucura para os que perecem. O poder de Deus é loucura para os que perecem. Então, se você é um José que está passando uma luta, uma dificuldade, uma aflição, José começou muito cedo a passar os desertos dele, né? Se não me falha a memória, com uns 14 anos. E quando ele chegou nessa situação toda, nesse desenrolar de Deus, ele estava com 30 anos, quando ele começou a governar o Egito. Então, foram 16 anos de padecer, muito padecer, até chegar ao ponto que Deus queria. Então, ele estava pronto. Ele respeitou o processo, ele respeitou o tempo, ele passou pelas circunstâncias difíceis, né? Dolorosas, mas ele venceu. Então, você também vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Creia que Deus vai sim fazer com que você chegue no alvo. Não significa necessariamente que seja um governo. Não significa necessariamente que seja uma posição, né, diplomática. Mas aquilo que Deus determinou para a sua vida, você vai receber, você vai viver. Suporte o processo, suporte os calabouços, suporte as prisões, suporte as calúnias, suporte as deformações, suporte a solidão, suporte a ausência, porque você vai viver, no nome de Jesus, os propósitos de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, nos guarde. Esse vídeo vai ficar um pouco maior o tempo dele, né? É um vídeo de fechamento da série, mas assista esse vídeo, guarde no seu coração essa mensagem, reflita quantas vezes for necessário e traga à memória aquilo que lhe dá esperança, né? É confiar, é esperar e é descansar nas promessas de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida, debaixo da direção de Deus. Quando a gente está debaixo da direção de Deus, a prisão, ela é um lugar para Deus agir, né? O poço é um lugar para Deus agir. Até situações conflitosas, ele está agindo, ele está cuidando de você, ele está livrando você.